webinar. Nosso tema, sejam todos muito bem-vindos, gravando, né? Ao nosso webinar. Vamos falar um pouquinho com vocês sobre o saneamento básico, como função pública de interesse comum, regiões metropolitanas e formações de blocos regionais. Vamos dar início a mais um evento realizado pela ABAR e, ao ensejo, agradeço ao nosso presidente, Dr. Fernando Alfredo Franco, que não mede esforços no aprimoramento da regulação brasileira e difusão de conhecimentos atuais, né, a considerar os desafios que estamos vivendo no que se refere ao serviço de saneamento básico. Eu e o Carlos Roberto vamos moderar esse painel e certos de que sairemos daqui confiantes com os propósitos significativos trazidos pela nova legislação e pelos nossos ilustres expositores. Pessoal, como todos vocês sabem, o novo marco do saneamento básico, introduzido pela Lei 14.026 de 2020, ele veio a fomentar a concorrência no setor, ao prever a obrigatoriedade de licitação no intuito de atrair investimentos privados. E, dessa forma, ele fomenta gradualmente a desestatização do setor, estimulando também a privatização das estatais, né, brasileiras. E, por falar nisso, um dos alvos da lei, né, o fomento da lei, é pela regionalização dos serviços de saneamento básico, né, que passa a ser importantíssima a nível de universalização dos serviços. Tá? Segundo, pelo que eu venho acompanhando, né, trata-se de um modelo de uma prestadora, né, que vai prestar serviços a um grupamento de municípios, não necessariamente limítrofes, como eu estava conversando aqui com o Carlos há pouco tempo, e nem todos os municípios lucrativos. E, por falar nisso, recentemente tivemos o grande leilão da SEDAI, né, onde a gente acompanhou um ágio de até 190%, e um dos blocos sem interessados, né? A questão aqui que eu trago, que eu gostaria que os nossos ilustres expositores compartilhassem conosco, é o risco, né, de repetição desse acontecimento a nível futuro, né? Se a gente prima pela universalização, pela expansão, pela celeridade, que o saneamento urge de melhorias significativas, como que a gente se depara com isso, né? O que é preciso fazer para minimizar os riscos, né, de novas licitações, de novos editais de concorrência, de novos leilões, né, onde um dos blocos, né, permaneça sem interessados? Como que isso ficaria em nível de Brasil, né, a nível de pulverização, a nível de qualidade de serviço? Sobre esse ângulo de análise, vamos conversar um pouquinho com os nossos ilustres expositores, professores renomados, Dr. Rodrigo Pagani de Souza. Ele é professor doutor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e, na sequência, com o nosso ilustre expositor, Dr. Marcos Augusto Pérez, também professor associado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Nesse momento, eu passo a palavra para o nosso primeiro expositor, Dr. Rodrigo Pagani de Souza. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Tá, doutor Rodrigo? Com você, a palavra é sua. Olá, Flavine. Olá, colegas. Muito bom dia a todos. Queria registrar aqui a minha satisfação em estar com vocês, com esse público qualificado de reguladores, né, do saneamento no Brasil. Minha satisfação em ter recebido esse honroso convite da ABAR, a quem agradeço na pessoa do seu presidente, já mencionado, na pessoa da Flavine, que eu tenho o prazer de conhecer hoje, e muito especialmente na pessoa do Dr. Carlos Roberto de Oliveira, que é um grande realizador na área do saneamento. Estivemos juntos no lançamento de um livro na segunda-feira, e com quem tenho podido dialogar sobre o tema, vez que ele é doutor pela Universidade de São Paulo, tendo defendido um trabalho ali também brilhante, um outro livro, né, Carlos Roberto, sobre terceirização de mão de obra no saneamento. Então, é uma alegria estar com você e com esse público tão qualificado como mencionado. Também é uma satisfação estar com meu colega, amigo, Dr. Marcos
Pérez, parceiro de curso de pós-graduação na Universidade de São Paulo, onde propusemos em 2018, passamos a lecionar em 2019 a disciplina Federação e Saneamento Básico, parceiro de grupo de pesquisa de infraestrutura no Brasil, enfim, muitas caminhadas juntos, então é uma alegria poder dialogar contigo novamente e com este público aqui mais ampliado para compartilhar as nossas reflexões acerca do tema assinalado. O tema, como vocês viram, é um tema desafiador, da ordem do dia, né? Esses blocos regionais têm sido propostos nas últimas semanas, né? Então, há muita novidade. Para tratar dele, eu preparei aqui uma pequena apresentação que deve conduzir o meu raciocínio e, com isso, talvez facilitar o acompanhamento por parte das senhoras e dos senhores. Deixem-me, por gentileza, apenas compartilhar a tela aqui. Um segundo. Muito bem. Vocês veem a tela já? Já? Obrigado, Carlos. O tema saneamento básico como função pública de interesse comum, né? O título é uma paráfrase do parágrafo 3º da Constituição Federal, quando menciona as funções públicas de interesse comum e das leis complementares, Brasil afora, estaduais, que vieram a prever o saneamento básico como função de interesse comum nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, né? E também o título faz alusão à formação de blocos regionais, não necessariamente nessas áreas metropolitanas e afins, mas constituídos por municípios não necessariamente limítrofes, como ressaltou a doutora Flavini ao início. Então, nós vamos abordar esses dois assuntos conexos, e para isso, eu gostaria de começar destacando algumas palavras sobre o significado da federação no Brasil. Eu tenho aprendido muito nesse curso que lecionamos na Universidade de São Paulo, com o meu eterno orientador, o professor Sebastião Tojal, que é parceiro de curso, né? E nos traz belas lições sobre federalismo no Brasil, toda a teoria do federalismo. E acho que é um bom ponto de partida para que tenhamos uma visão constitucional a respeito desse tema. A forma federativa de Estado, ela é, em síntese, um antídoto ao abuso de poder estatal, né? Ela anda lado a lado com a separação dos poderes. A questão da separação dos poderes é de mais fácil compreensão, no sentido de que esta distribuição, esta repartição funcional do exercício do poder, nós sabemos que ela serve para estabelecer um sistema de freios e contrapesos, em que um poder controla o outro, né? Mas a federação serve ao mesmo propósito, também ao controle do exercício do poder, mas aí não numa repartição funcional, mas numa repartição geográfica, espacial do exercício do poder. Mas ela também serve para limitá-lo. Então, os Estados federados têm essa dupla garantia contra abusos. Os Estados que se pretendem de direito, como é o caso brasileiro, felizmente, né? Tem essa dupla garantia, separação dos poderes e federação, divisão funcional e divisão territorial do exercício do poder. Ao mesmo tempo, a forma federativa de Estado é um instrumento de valorização de soluções adequadas às questões regionais e locais, especialmente em países de dimensões continentais, como o Brasil, como os Estados Unidos, no qual nos inspiramos no período republicano, né? Acerca da organização federativa. Países deste tamanho precisam valorizar as peculiaridades regionais, as soluções consentâneas
com os desafios de cada parte do seu território. Portanto, a fórmula federativa é especialmente relevante em contextos como o brasileiro. Dito isso, vale uma palavra sobre o tipo de federação que a Constituição adotou. Sem dúvida, adotou a federação como uma cláusula pétrea, né? A forma federativa de Estado é cláusula pétrea da Constituição Federal, portanto, está sem dúvida presente nela, mas ela adotou um tipo de federalismo que nós conhecemos como federalismo de cooperação. E o que é muito interessante, tem tudo a ver com a questão do saneamento, é a circunstância de que esta cooperação está em franca construção, né? Não é uma construção acabada na Constituição Federal. Se nós analisarmos a evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, interpretando-a, a produção legislativa do Congresso Nacional, dos municípios, dos estados, desde 1988, nós vamos ver que este sistema de cooperação está em construção e enfrenta inúmeros desafios, né? Alguns, com uma visão realista, dizem, não, esse nosso federalismo não é de cooperação, na prática é de competição, né? Ou é de cooptação, né? Porque realmente é desafiador o exercício das autonomias de maneira cooperativa, mas o direito trabalha no sentido constitucional, pelo menos é essa a expectativa, não é mesmo? No Estado de Direito, que as construções legais sejam de acordo com a Constituição. E estamos construindo, né? E o saneamento tem enfrentado, talvez como nenhum outro setor de infraestrutura, este desafio, ele é muito presente, né? A velha discussão sobre titularidade é um reflexo do desafio da cooperação interfederativa em matéria de saneamento para que possamos dar efetividade a esse direito fundamental. Mas eu acho que estamos numa encruzilhada crítica, né? Numa encruzilhada crítica que é a seguinte: neste longo processo de produção legislativa e jurisprudencial, a grande questão que acho que se coloca para nós, reguladores, operadores do direito, estudiosos do direito e profissionais de outras áreas, né, não só da área jurídica, que atuam na regulação e mesmo na operação dos serviços, se coloca para nós, brasileiras e brasileiros, seremos capazes de conceber os mecanismos de cooperação necessários a dar efetividade a este direito fundamental? O novo marco legal tem lá a sua proposta, aprovada pelo Congresso Nacional, para este desafio, né? E o desafio, em grande medida, é um desafio de efetividade. É claro que nós podemos seguir discutindo a validade de algumas normas propostas, né? E esse debate, inclusive, já está proposto em pelo menos 2 ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. E este debate é importante, sobre a validade daquilo que está posto. Mas eu queria focar a minha atenção aqui com vocês, vou tangenciar algumas questões de validade, mas também na questão da efetividade. Será que as soluções propostas, elas entregam o que prometem? Elas são capazes de entregar o que prometem? Eu acho que eu dialogo, em alguma medida, com a provocação inicial da doutora Flavini, quando ela faz alusão ao leilão da SEDAI de sexta-feira passada, dizendo que, em alguma medida, ele é positivo, tendo em vista os valores de outorga e de investimentos que alcançam patamares históricos no Brasil, né, previstos, mas, por outro lado, ele gera uma apreensão porque teve lá um bloco no qual sequer houve proposta. Então, é a questão da efetividade. Vai funcionar o modelo? É essa grande pergunta. Uma palavra sobre essa construção legislativa, apenas para que nós realmente entendamos em que pé estamos, né? Então, vejam, esse federalismo é construído a partir, inclusive, de alguns ajustes da Constituição Federal. É claro que, desde sempre, a cooperação está presente ali,
No artigo 23, há as funções públicas as funções, as competências materiais comuns, todos nós sabemos. Entre elas, existe a responsabilidade de todos os entes da federação de promoverem melhorias nas condições habitacionais e de saneamento básico, né? E também as competências legislativas concorrentes do artigo 24. São demonstrações de que há no Brasil a previsão de um federalismo de cooperação desde sempre. Mas, que alterações existiram no sentido de aprofundar a necessidade desta cooperação? A emenda 19 de 98, que previu expressamente os consórcios públicos e os convênios de cooperação, no artigo 241, e eu destacaria também a nova redação do parágrafo único do artigo 23, dizendo que não é só uma única lei complementar que iria disciplinar todos aqueles assuntos, mas serão várias leis complementares, né? Então, tivemos pequenos ajustes estruturais na fórmula da cooperação no Brasil, constitucionais. E a legislação? Gente, podemos olhar para a legislação do meio ambiente, em 1981, que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, recepcionada pela Constituição de 88, alterada por leis posteriores, mas ainda é a grande lei da Política Nacional do Meio Ambiente. A de Saúde, de 1998, a de recursos hídricos, 1990, perdão, que cria o Sistema Único de Saúde, a do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, de 97, a própria Lei 11.107 dos consórcios públicos, de 2005, as leis de saneamento de 2007 e agora de 2020, alterando-a, Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, Estatuto da Metrópole de 2015, o que todas essas leis, nessa longa caminhada de construção do federalismo de cooperação, o que elas têm em comum? Apesar da responsabilidade pelo saneamento de todos os entes da federação, em alguma medida, elas instituem políticas nacionais, organizam sistemas nacionais, estabelecem diretrizes nacionais e prevêem instrumentos. Então, o grande convite que essa legislação nos faz é olhar para que instrumentos de cooperação interfederativa têm sido previstos no âmbito desses sistemas que deveriam estar todos articulados, né? A gente sabe que gestão de recursos hídricos, saneamento, política ambiental, tudo isso se mistura, né? Uma tem impacto no outro. E nós precisamos de instrumentos de articulação intersetorial e interfederativa. E eles são construídos pela legislação a partir dos ditames constitucionais. É este o convite que esta construção nos faz. E temos os casos emblemáticos, né, no Supremo Tribunal Federal, a construção jurisprudencial, uma DIN muito citada é a 1848, que definiu que nas regiões metropolitanas, embora criadas pelos estados, deve haver uma governança compartilhada, né, interfederativa, né? Foi esta a interpretação que o Supremo Tribunal Federal deu ao 25º parágrafo 3º da Constituição. Não creio que ainda seja uma jurisprudência, apesar de tanto se alardeá-la como tal, né? Nós temos ainda adins pendentes, por exemplo, contra a lei paulista que cria a Arcesp e define lá serviços de titularidade estadual. Isso está pendente no Supremo há muitos anos, salvo engano, atualmente sob a relatoria da ministra Rosa Weber, se não me falha a memória. E temos ainda, então, ações judiciais ainda discutindo a questão da titularidade. Mas, com base na 1848, a gente sabe que, neste momento, a definição é que deve haver uma governança interfederativa compartilhada. Estamos em construção, estamos trabalhando, né? Deveria haver uma placa assim, né? Mulheres e homens trabalhando na construção do federalismo brasileiro, é isso que fazemos nessa manhã. O que faz o novo marco de saneamento? Incentiva a presença da iniciativa privada, isso está muito claro, né?
uma paulatina desestatização, como disse a doutora Flavinha. Mas ele também incentiva a regionalização da prestação e de outras tarefas relativas aos serviços. Isso precisa ser lembrado. A Lei 11.445 já incentivava, mas ele promove ainda mais a regionalização, né? Proíbe o contrato de programa, que era o antigo motor da prestação regionalizada, né? Quer dizer, nós tínhamos, e ainda temos, especialmente no estado de São Paulo, a companhia estadual como motor da prestação regionalizada, à medida que ela celebra os seus convênios de cooperação, seguidos de contratos de programa com os municípios, né? E esta era a fórmula contra a qual, em alguma medida, o Estatuto se põe, né? A nova lei se põe. E aí, se sair de cena realmente o contrato de programa e o mecanismo de parceria das estatais com os municípios, torna-se necessário reconfigurar a regionalização, né? E qual é a estratégia do novo marco? É definir blocos de municípios que sejam licitados em conjunto, empacotar serviços públicos de saneamento para abertura de licitações e oferta da exploração desses serviços à iniciativa privada. Essa é a estratégia. Esses blocos de municípios devem ser definidos por quem? Pelos estados e subsidiariamente pela União. A gente assiste a uma corrida dos estados para proporem esses blocos na atualidade, porque a lei deu o prazo um tanto exíguo de 1 ano para da sua publicação, para que eles apresentassem essa proposta, sob pena de subsidiariamente a União fazê-lo, né? Então, eles têm até 15 de julho, logo aqui à frente, para apresentar essa solução de criação de blocos regionais. São 3 as vias legais previstas para a criação desses blocos de municípios. Uma é a via constitucional, digamos assim, é a via constitucionalmente prevista, né? Instituição de regiões metropolitanas e afins pelos estados, mediante leis complementares. Importante destacar que esta foi uma escolha eloquente da Constituição de 1988, no período ditatorial de triste memória. Era a União que propunha, né? A União que editava leis instituidoras de regiões metropolitanas. Isso estava previsto na Carta Outorgada de 67, e havia uma lei federal que instituiu pelo menos umas 8 regiões metropolitanas no Brasil, entre elas a de São Paulo, Belo Horizonte, e a escolha, em 1988, foi por retirar este poder da União e atribuí-lo aos estados, mediante leis complementares estaduais. Os municípios devem ser limítrofes, a adesão dos municípios é compulsória, quer dizer, não há escolha, não há referendo por parte do legislativo municipal. Elas devem ser administradas à maneira prevista no Estatuto da Metrópole de 2015. Isso é bastante interessante também, porque nós sabemos que há leis estaduais organizando o modo de gestão das regiões metropolitanas, né? Naturalmente, São Paulo tinha uma lei de organização das várias regiões, para além da criação por leis específicas, né? Da região metropolitana da Baixada Santista, da região metropolitana de Campinas, e da de São Paulo, né? Depois por lei estadual complementar mesmo. Nós tínhamos uma legislação que dizia, olha, como deve ser organizada a governança metropolitana, né? Mas vem o Estatuto da Cidade e uniformiza, em alguma medida, minimamente, como deve ser essa governança metropolitana no Brasil todo. Isso em 2015, é uma coisa muito recente, né? E isso tem impacto, porque vem a nova lei agora e diz, olha, tem que ser assim, a moda ditada pelo Estatuto Federal, que se pretende nacional, né? Bom, mas tem duas novidades na nova lei,
que é a criação das unidades regionais de saneamento básico pelos estados, por municípios não necessariamente limítrofes, mediante leis ordinárias, não precisam ser complementares. E aqui, a adesão de cada município não é compulsória, ela é facultativa, né? E a administração é nos termos do Estatuto da Metrópole, e também a ideia é que, uma vez empacotados esses serviços nesses blocos, haja a sua delegação via licitação à iniciativa privada, delegação da sua prestação. Se os estados não fizerem até 15 de julho deste ano, daqui a 2 meses, né, 2 meses e meio, nós temos o poder da União aí, né, ressuscitado, tal qual a moda anterior à Constituição de 88. Ela criaria subsidiariamente os blocos de referência, a adesão facultativa dos municípios também, e não necessariamente limítrofes, também para que sejam empacotados os serviços e delegados via licitação e iniciativa privada. Bom, uma análise aqui, uma perspectiva crítica minha, que eu compartilho com vocês sobre essas escolhas legais, né? Há uma aposta nessa estrutura de governança compartilhada. A minha visão é a de que essa aposta é perigosa. Perigosa por quê? Porque não se trata de uma estrutura bastante experimentada ou muito bem sucedida na experiência brasileira. Ou nós podemos afirmar que a experiência de governança metropolitana no Brasil é uma experiência bem sucedida, com atribuições claras, né, com resolução clara de questões de problemas? Eu penso que não. Então, o Estatuto Federal é profundamente disruptivo quanto ao modelo de prestação regionalizada, e críticas são possíveis, naturalmente, ao modelo existente até hoje, mas o que me incomoda é que ele é disruptivo, mas o que ele coloca no lugar é uma grande aposta, Por isso que, por mais que eu queira me unir a um certo entusiasmo, né, que diz que o saneamento no Brasil agora vai, eu permaneço com ceticismo de professor, né? A academia nos treina a nos manter céticos e sempre críticos a tudo que aparece. O professor costuma ser um chato que critica tudo e põe muita dúvida e coloca, né, tudo em questão, mas cadê a solução, né? Bom, eu permaneço cético porque eu acho que essa é uma aposta arriscada, mas é claro que eu acho que é nosso dever não só torcer, mas contribuir para a construção dessa estrutura de governança compartilhada. O Estatuto também aposta na adesão dos titulares à estrutura de governança, né? Especialmente nesses blocos criados, seja pelos estados, as tais unidades regionais, seja pela União. A adesão não precisaria haver no caso das regiões metropolitanas, por determinação constitucional. Mas a adesão nesses outros casos, o Estatuto aposta. Agora, há muitas dúvidas sobre a forma dessa adesão. Nós vamos ver o que faz a proposta aqui do município de São Paulo, né? E há o risco, como bem destacado pela doutora Flavine de início, tangenciado pelo menos, assim eu compreendi a provocação dela, é de que os municípios que ficarem de fora, né, por conta de uma própria opção, eles continuarão servidos em alguma medida, né? Então, em suma, meus caros, eu tenho dúvidas sobre a operacionalidade da solução prevista no novo marco. E aqui eu estou preocupado com a efetividade, não estou nem discutindo a validade com vocês, tá? A gente está pensando aqui, imbuídos do espírito de pôr o novo marco para funcionar, afinal de contas é lei vigente, né? Mas ele entrega o que promete, ele é capaz? Eu me mantenho cético, é claro que torcendo e trabalhando para isso. O caso paulista, então eu queria, para fechar aqui com vocês, trazer à tona
a proposição de uma semana, 2 semanas atrás, né, do dia 21/4, em que o Estado de São Paulo trouxe um projeto de lei que dispõe sobre a criação de unidades regionais de saneamento em São Paulo, né? E ali propôs a instituição de 4 unidades regionais de saneamento, as URAE, né? E aí, pensando apenas em água e esgotamento sanitário. Não estamos falando de lixo, nem drenagem, de outros serviços qualificados pela legislação nacional como de saneamento. É só água e esgotamento. Dividiu o Estado em quatro unidades regionais, e esta divisão estaria embasada em estudos prévios, né? Um deles, uma nota técnica elaborada no âmbito da Secretaria de Estado da Infraestrutura, de Meio Ambiente, e um parecer jurídico da própria consultoria jurídica da pasta. Eu destaco esses documentos, eu tive acesso à nota técnica, mas ainda não, infelizmente, não pude ler o parecer jurídico. Mas eu destaco esses documentos porque eu acho que eles devem ser de ampla divulgação. Acho até que o Estado deveria trabalhar para divulgá-lo de maneira mais ampla, porque eles são os motivos, né? Os motivos da proposição. A mesma maneira que numa consulta pública, quando se propõe uma minuta de ato normativo para oitiva dos interessados, é necessário fazê-la acompanhar dos estudos técnicos que a embasam, isso mais do que uma gentileza, é um requisito de validade jurídica da consulta pública. Eu acho que aqui também é importante que haja ampla divulgação dos estudos de viabilidade que embasam as proposituras dessas unidades regionais, ainda que sejam meras proposituras, que após a aprovação de estatutos legais, elas venham sim a se consolidar e a sabermos exatamente qual é a sua final configuração. Quais os objetivos do caso paulista? Uniformização do planejamento, da regulação e da fiscalização, geração de ganhos de escala, garantia de universalização dos serviços, tudo aquilo que a legislação nacional exige. Mas há um silêncio na proposição, no projeto de lei, que visa a abertura de licitação para a sua oferta e exploração por terceiros. Quanto a isso, o projeto de lei paulista se abstém, né? E é claro que surge a dúvida sobre a situação daqueles casos hoje operacionalizados pela Sabesp, né? Será que o tal URAI 1 da região sudeste vai ser empacotado para fins de oferta à disputa? O projeto de lei silencia sobre isso. O que mais? Aqui, eu não quero cansá-los, até por conta do tempo, mas vejam que interessante, né? Batendo os olhos aqui em alguns aspectos da proposição paulista. A adesão é por meio de declaração formal firmada pelo prefeito, em até 6 meses contados da publicação da lei. A estrutura de governança federativa é do Estatuto da Metrópole. Vão haver planos regionais com as metas de universalização previstas no marco federal. Uma entidade responsável por regulação e fiscalização deve ser definida no âmbito da estrutura de governança interfederativa. E aí tem essas 4 unidades. O que é interessante é que a primeira delas, chamada de Sudeste, tem 370 municípios, e são os atualmente atendidos pela Sabesp. É a própria nota técnica que o diz, né? Qual a minha análise? Primeira pergunta, os blocos serão todos licitados? O projeto de lei silencia sobre isso. Há uma ampla divulgação dos estudos de viabilidade? Há um fomento à compreensão dos critérios eleitos e ao modo pelo qual foram considerados? Eu acho que deveria haver um cuidado maior com isso. Sugeriria até audiências públicas. O grande desafio, aqui calçando os sapatos, né, do Estado de São Paulo, é que o prazo é muito exíguo que a lei federal deu, né? Ela deu 1 ano para que isso, né? E aí a gente corre o risco de, até por conta do prazo legal federal,
a gente ter proposituras mais assodadas, menos discutidas, e que talvez visem a manter o status quo, né, diante do marco legal que se pretendeu bastante transformador. Ou alguém acredita que este bloco 1 será ofertado à licitação, né, para que a Sabesp o dispute com outrem, né? Então, a gente tem uma certa acomodação aí diante do contexto e do prazo exíguo, mas o ideal é que houvesse mais ampla escuta e discussão dos critérios de formação desses blocos. Chama atenção também a certa desarticulação dos blocos com o sistema de regiões metropolitanas em São Paulo, né? Eles ignoram, aparentemente, as regiões metropolitanas da Baixada, de Campinas, de São Paulo, e eu fico me indagando, compartilho essa preocupação com as senhoras e os senhores, acerca das estruturas de governança interfederativa que, mal ou bem, já estão previstas nas leis complementares que instituíram essas regiões voltadas ao desenvolvimento metropolitano, previstas ou já instituídas. Como é que vai se coordenar a nova estrutura de governança que transcende essas áreas metropolitanas com aquilo que já existe? O grande desafio quando se cria direito novo é articulá-lo com direito velho, né? Com um direito pré-existente, articular com a Constituição Federal, que existe, que estabelece autonomias. E aqui eu vejo muita dúvida, muita incerteza a esse respeito diante de um marco que prometia segurança jurídica, né? A adesão por declaração do prefeito será insuficiente, né? Na nota técnica, as tantas se diz, olha, desnecessária autorização legislativa e tal. Será que isso basta, né? Eu me lembro aqui da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, dizendo que celebração de convênios em geral não precisa ser antecedida de autorização legislativa. O Supremo reiteradamente declarou inconstitucionalidade de normas que exigiam beneplácito legislativo para a celebração de convênios. Mas a grande questão é se essa jurisprudência que trata dos velhos convênios, ela se aplica aos convênios de cooperação do artigo 241, porque ali está dito que os entes da federação disciplinarão o assunto por meio de lei. E não é à toa que, não só para a constituição de consórcios públicos, que é óbvia a necessidade de autorização legal, porque cria-se uma entidade, né, da administração indireta dos entes consorciados, mas para convênios, também a prática tem sido a de exigência de lei, até onde eu sei, pelo menos no estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem uma autorização legislativa na Lei Complementar 1025, né, para que celebre esses convênios, e ele exige, na sua minuta de convênio de cooperação com os municípios, que estes também tenham leis autorizativas. Bom, aqui a gente forja uma cooperação e está se dizendo que basta a declaração do prefeito. E, por fim, eu vejo muita ênfase na justificativa de que o URAI 1 já está consolidada e já atenderia aos requisitos legais, né? Os municípios atendidos pela Sabesp já atendem aos requisitos e essa URAI ela já está perfeitamente consentânea, né? Já estaria com as determinações do novo marco, né? Mas eu não vejo a mesma ênfase no que tange às demais unidades, né? E fico me indagando se se trata de uma solução mais acomodativa. É claro que alguma acomodação é importante com a realidade, né? Aliás, é super importante, mas eu notei na nota técnica pouca ênfase nisso, destacando, ó, isso aqui atende. O pressuposto é que as demais atenderiam também aos requisitos, né? Mas não vi ênfase nesse sentido, né? Precisaria examinar com mais vagar os números apresentados nessa nota técnica, os critérios e tal. Isso me leva às considerações finais, então. Eu acho que estamos diante de um contexto extremamente desafiador,
de um estatuto que promove uma federalização branca do saneamento básico, uma federalização tanto indireta. Ele propõe uma regulação nacional, quando a prestação envolver recursos federais, né? Então a ANA vai ditar as regras, todos vão ter que aderir a essas regras se quiserem receber recursos federais. Estabelece uma meta nacional em lei federal. O modo de cooperação interfederativa também é nacionalmente ditado, em boa medida, e vejo aí, com preocupação, uma certa marginalização do papel dos estados na questão da integração das funções públicas de interesse comum, né? A gente vê, por exemplo, na criação desses blocos regionais, um certo atropelo, parece que se esquece da questão metropolitana e vão fazer a coisa de outros jeitos, à margem do 25, parágrafo 3º. Vejo isso com preocupação. E a grande pergunta que eu coloco para todos nós, e me coloco, é se há um verdadeiro incentivo ao exercício responsável das autonomias federativas e a fórmulas efetivas de cooperação. Acho que a preocupação com a efetividade é compartilhada por todos, sejam os mais afeitos ao municipalismo, ao estadualismo, àqueles que não têm bandeira nenhuma, mas todos estamos preocupados com a efetividade do direito fundamental. E acho que estamos com um grande desafio pela frente, porque eu vejo que a operacionalidade das soluções propostas eu ainda encaro com certo ceticismo, mas, é claro, eu me alinho aos senhores e às senhoras, né, no esforço nacional de fazer as coisas andarem, tá bom? Com isso, eu tenho muita curiosidade de ouvir as dúvidas e aprender com vocês, que têm larga experiência na regulação do saneamento, e pensarmos juntos aqui na sequência, aberto aos debates. Obrigado, Carlos, pela atenção e aos colegas de mesa. Muito obrigada, Dr. Rodrigo Pagani de Souza, pela brilhante exposição, muito didática, muito atento ao olhar responsivo constitucional e, mais uma vez, nos provoca a pensar, né, se o novo marco regulatório do saneamento será capaz, né, de nos garantir aquilo que veio prometer, que é a universalização satisfatória dos serviços públicos. Nesse momento, vou passar a palavra ao Dr. Marcos Augusto Pérez, professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, doutor Marcos, com a palavra. Bem, bom dia a todos e todas. É um prazer estar com vocês. Eu não vou me alongar nos rapapés aqui. Faço minhas as palavras do Rodrigo, agradecendo o convite e passando de maneira rápida e objetiva a dizer o que eu planejei dizer, muito embora a exposição do Rodrigo tenha sido uma exposição muito completa em relação a esse assunto, então, na medida em que a exposição dele foi completa, eu tendo a fazer aqui uma exposição um pouco mais provocativa, inclusive também tentar fazer uma exposição um pouco mais rápida, para que reste algum tempo dentro do horário que a gente combinou para os debates. Então, eu estou com uma pigarrinha, desculpe. Bem, o tema já foi colocado pelo professor Rodrigo e eu queria fazer um recorte em torno de algumas questões. A primeira delas afinal, o que é a tal da Unidade Regional de Saneamento Básico, né? E o que ela é do ponto de vista jurídico? Para que ela serve? No direito é muito importante a gente enxergar, a partir da lei, a finalidade dos institutos que são criados. Nem sempre a finalidade antevista pelo legislador é aquela que deve efetivamente resultar da interpretação, porque a interpretação ela atenta para outros valores, a integração do sistema, a realização dos mandames constitucionais e tudo mais. Mas o fato é que é importante a gente localizar uma verdadeira finalidade nos institutos que são criados,
sob pena deles restarem, pelo menos do ponto de vista do direito, inefetivos, né? Ineficientes, dentro dessa preocupação ventilada pelo professor Rodrigo. Acho que há uma outra questão que a gente poderia tentar debater na manhã de hoje, que é o seguinte: bem, nós não estamos a criar uma unidade regional num país que foi descoberto agora, né? O país já existe, as pessoas já moram aqui, os municípios já têm serviço de saneamento, né? As regiões já têm problemas, nem sempre esses problemas são idênticos entre uma região e outra. Então, como é que nós vamos fazer com as coisas que estão andando, né? Então, eu tenho lá um serviço de água e esgoto, uma autarquia ou um departamento dentro do município. O que acontece com ele, né? Eu tenho um contrato de concessão, o que acontece com ele? Eu tenho um contrato de programa, o que acontece com ele, né? Então, veja bem, eu não estou aqui me opondo à alteração, só estou colocando os pingos nos is, né? Porque é muito bacana quando a gente está em casa, né? Olha o céu e fala, puxa, gostaria tanto de estar numa praia agora, tomando sol e tomando uma cervejinha, né? Mas para você sair da sua casa num dia de trabalho, no meio da pandemia, convencer a todos, pegar o carro, ir para a praia, até é capaz de você chegar lá e está chovendo, não ter cerveja, e a praia está fechada. Quer dizer, entre o desejo e a realidade, há um caminho a ser perseguido, né? E o legislador, ele me pareceu aqui muito desejoso de um quadro ideal, que, na verdade, não existe. E se existe, ele existe em situações muito pequenas, delimitadas, aqui e acolá, né? Aqui e acolá lembra também uma segunda questão aqui, que é o negócio de colar, né? Parece que a alteração feita recentemente na Lei 11.445, ela é uma grande colagem. Ela é uma grande colagem de interesses, ela é uma grande colagem de fragmentos de interesses encontrados no mercado, na sociedade, na política, mas que não necessariamente conversam entre eles. A gente pode colar as coisas e resultar num mosaico maravilhoso, mas a gente pode também, a depender de quem faz essa colagem, fazer uma colagem e resultar num quadro horrível, né? Então, agora, assim, é uma colagem que tem também um veio um pouco autoritário, né? Isso aqui, assim, ame-o ou deixe-o, né? Love me or leave me. Então, é uma coisa meio autoritária, né? Não, os prazos são estreitos, como disse o Rodrigo. Então, enfim, eu não acredito em nada disso, vou confessar a vocês, tá? Não que eu não desejo o bem do saneamento no Brasil, nossa, estou desejando o bem do saneamento no Brasil há anos e tenho trabalhado nesse sentido há anos. Mas acho que em termos de estratégia de política pública, essa é uma das piores que poderia ter sido pensada nos últimos... Já poderia ter sido para a realidade atual, né? Porque ela importa num custo de transação enorme, numa mudança enorme, né? Uma mudança enorme, né? E mudar, meus queridos e queridas, mudar é muito difícil. Mudar é muito custoso, né? Pensem na vida de vocês, na vida pessoal, que o Estado já é uma coisa bem mais complexa do que a nossa vida pessoal. Mas pensem em vocês, se vocês querem mudar de casa, o quanto isso custa para vocês em termos de saúde, de esforço mental, de tempo dedicado. Se vocês querem mudar de marido ou de mulher, o trabalho que isso não dá, não é? Se vocês querem fazer uma pequena reforma na cozinha, o trabalho que isso não dá.
Imagine o que é fazer uma reforma no Estado, né, no modo como as instituições são organizadas. Isso demora, custa e produz mudanças, às vezes imprevistas, porque a lei, às vezes, estimula, a intenção do legislador pode ser boa, mas, às vezes, ele estimula o comportamento contrário do que ele está querendo estimular. Então, no momento que ele fixa um prazo, após o qual as pessoas não vão mais poder fazer contrato de programa, por exemplo, há um estímulo a sair correndo fazendo contrato de programa, não é? Então, assim, então, às vezes, o tiro sai pela culatra, né? Quando você fixa para um tema tão complexo quanto esse, que é criar, regionalizar a prestação, fazer todos os estudos, integrar os municípios dentro de uma bacia, realizar subsídio cruzado. E quando você condiciona num curto prazo a realizar tudo isso para obter verba federal, o que você estimula? Que todo mundo saia correndo a fazer qualquer tipo de plano, qualquer tipo de arranjo formal para dizer para a União, falar, ô, União, fiz a lição de casa. Ainda que a lição de casa seja uma porcaria. Ainda que a lição de casa não preste para nada. Então, meus caros, eu acho que nós estamos enrascados, é isso. Eu queria deixar essa mensagem inicial. Estamos numa enrascada. Como é que nós podemos sair dela? Né? Porque agora a lei está aí e todo mundo está cheio de esperança na lei. Provavelmente as pessoas que estão aqui já assistiram várias Copas do Mundo, não assistiram? Tem uma única Copa do Mundo em que a gente não foi com uma grande esperança de ser campeão? Quer dizer, esperança às vezes não move o mundo. Né? No caso da Copa do Mundo, você precisa de bons jogadores, técnicos, tempo para treinar, um pouco de sorte. Há um monte de variáveis aí que você precisa conjugar para ganhar a Copa do Mundo. Né? Não basta ter esperança. Esperança, pô, é bom ter, né? Legal. Puxa, eu tenho esperança que amanhã eu possa sair de casa, que não tenha mais Covid. Pô, é uma esperança completamente infundada. Se você mora no Brasil, se você morasse em Nova York, amanhã você podia combinar com os amigos de tomar um café. Né? Mas morando aqui, né, nos trópicos, aqui, do lado de baixo do Equador, a nossa, e não é só o Brasil que está embarcado nesse navio, é mais difícil ter essa esperança. Né? Então, quer dizer, então, vamos lá, não é de boas intenções que a regulação, o saneamento, eles vão dar certo. Né? A gente precisa de embarcar alguma coisa além de boas intenções, de esperança, de vontade, de acreditar. Puxa, quanta, né, crença que a gente tem que ter atualmente. Então, a gente tem que acreditar que a iniciativa privada vai resolver todos os males, a gente tem que acreditar nisso, acreditar naquilo. Meu Deus do céu. É muita crença e pouca racionalidade. Eu vou tentar, no tempo que me resta, falei que ia ser rápido, mas aí eu me empolgo e fujo um pouco do script. Abordar o tema que disse a vocês. Então, vamos lá. Primeiro, o que é uma unidade regional de saneamento básico? Eu reli esse texto, não vou falar mais mal desse texto, vou falar esse texto maravilhoso. Toda vez que eu falo maravilhoso, vocês pensem que é wishful thinking, que é isso que esperam da gente atualmente. Então, assim, eu li esse texto maravilhoso, né? Fruto da reforma da Lei 11.445, diz que a unidade regional de saneamento é uma unidade instituída pelos estados mediante lei ordinária, constituída pelo agrupamento de municípios não necessariamente limítrofes, blá, 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 blá. Tá bom. E afinal, o que é a unidade regional de saneamento? É um instituto que não tem na Constituição, foi criado pela lei. E, como ele foi criado pela lei, sem uma previsão expressa no texto constitucional,
o legislador, as pessoas que influenciaram a lei, elas malandramente foram plantando alguns remédios para que a alegação de inconstitucionalidade não pegasse. Por isso, tanta fé na adesão, em coisas que não precisaria ter adesão. Se eu entendesse que, se eu chamasse esse bicho aqui de região metropolitana, não precisaria ter adesão. Mas como eu chamei, porque a região metropolitana está lá na Constituição, mas como eu chamei de unidade regional de saneamento básico, que afinal a gente tem que criar coisas novas, né? Porque isso promove segurança jurídica, estou na balada do wishful thinking ainda, né? Então eu tenho que dizer, tem que aderir. O cara tem que aderir para dizer assim, não é. Porque se eu dissesse que não tem adesão, que é criado por lei estadual e não tem adesão, ficaria ali um fiapo para se questionar a inconstitucionalidade. Mas vamos e venhamos, né? Nós somos idiotas. Nós todos. Né? Você, a Flavine, o Carlos, Rodrigo, Marcos, todos aqui, tem várias pessoas aqui reunidas. Nós somos idiotas. Nós não percebemos essa manobrinha boba. Já estou eu falando mal de novo da lei. Então, deixa eu voltar para o... Mas, enfim, é uma manobrinha. É uma manobrinha. Mas vamos lá. O que ela é? A gente não consegue, o Rodrigo disse bem, a gente não consegue pensar na unidade regional sem pensar na região metropolitana. O próprio legislador pensou, disse que segue a lei da região metropolitana, que também é uma lei horrorosa, mas segue, é uma coisa horrorosa seguindo outra coisa horrorosa. Né? A ADI, a gente não pode desprezar a ADI 1842, porque a ADI 1842, por mais maluca que seja, né, uma ADI com votos completamente opostos, e que depois foi feita uma costura lá no relator, que o relator do acórdão não é o voto condutor. Mas, enfim, apesar de todos esses problemas, a ADI 1842 ela é muito melhor do que a lei das regiões metropolitanas, gente. Mas muito melhor. Então, a gente precisa olhar a ADI 1842. Ela é um instrumento normativo? Não, infelizmente não. Mas é o que temos para melhor orientar a formação dessas unidades regionais de saneamento básico. A União, na verdade, a unidade, no meu modo de ver, ela equivaleria a uma região metropolitana monotemática. Quer dizer, a região metropolitana ela tende a ter mais temas sob a competência dela. Nesse caso, eu teria uma região metropolitana monotemática. Né? Onde estão fixados os seus objetivos, ainda que monotemáticos? Objetivos. Né? Objetivos. O que a gente vai fazer? Quanto tempo vai demorar para fazer? Quais, eventualmente, são os indicadores de desempenho que nós vamos utilizar para isso? Né? Como objetivos, numa forma macro, na legislação estadual, na lei estadual. Onde está a governança? Na lei estadual. Onde está tratado o regime de transição? Eu acabei de dizer isso no começo da minha conversa aqui, que nós temos lá um monte de institutos que já estão funcionando, de instituições que estão funcionando. Tem o SAI, tem o contrato de programa, tem, eventualmente, concessão. E aí, como que funciona o regime de transição? A lei estadual deve prever o regime de transição. Né? Pega agora esse projeto de lei que foi enviado para a Assembleia Legislativa Paulista, a qual o Rodrigo se referiu. Tem alguma coisa disso aqui? Se tem, tem muito pouco, né? Tem muito pouco. Por quê? Porque é uma lei feita para cumprir o prazo. Não é uma lei feita para promover a regionalização. Né? Bem, tudo bem. Então, o município, da noite para o dia, ele se vê inserido numa unidade regional de saneamento básico. Como, da noite para o dia, ele pode se ver inserido numa região metropolitana. Basta a lei estadual querer, tá certo?
E qual a governança, qual o poder que o município tem nessa unidade regional de saneamento básico? Bem, os municípios deveriam, quer dizer, na Assembleia Legislativa de cada estado, os municípios têm ali uma bancada de deputados, não é? Então, os municípios eles têm que ficar, abrir o olho, né? Abre o olho, né? Mobiliza a sua bancada de deputados e faça com que eles, os municípios todos unidos na Assembleia, provavelmente pode mais do que o governo do Estado, né? Ou pelo menos pode equilibrar o poderio do governo do Estado na Assembleia Legislativa. Se isso acontecer, eu, na lei, vou definir a governança de modo a possibilitar ao município participar do governo dessa entidade. Agora, se os municípios fizerem, como há algum tempo atrás fizeram, na criação de regiões metropolitanas aqui no estado de São Paulo, eu me lembro que um deputado de uma determinada cidade, não vou falar que cidade nem que deputado, chegou para mim e falou o seguinte: olha, agora nós aprovamos a lei da região metropolitana, porque ele vendia isso lá na cidade dele como sendo uma coisa bacana que ia torná-lo prefeito. Eu falei, poxa, mas muito bacana, porque agora você vai ser prefeito, pelo menos vai se candidatar a isso, e depois não vai ter o que fazer, né? Porque o transporte passou a ser metropolitano, o saneamento é metropolitano, você não vai ter nem contrato para firmar. Ele falou, como assim? Então, se for esse tipo de deputado que fala assim, como assim? Aí os municípios estão fritos. Eles precisam de alguém que entenda como as coisas vão funcionar depois e defenda os interesses do município, né? Eu acho que aqui também a ADI 1842 ela é importante, porque, mal ou bem, ela deixou claro que os municípios participam da governança. Não disse como, mas deixou claro que eles participam. E que essa participação tem que produzir algum tipo de resultado. Então, quer dizer, tem uma unidade regional em que o Estado tem lá 50% dos votos para decidir qualquer tipo de assunto, ele precisa só de um município, né, dentro daquela unidade para ser maioria. Não dá, né, gente? Vamos lá, a gente vai estar vivendo em que tipo de país? Não dá, né? Tá, então tem que... mas, enfim, isso é da política. É a partir da política que essa governança tem que ser criada. Então, municípios, mobilizem-se, porque se vocês não se mobilizarem, vocês vão ser jantados nesse tipo de discussão. E depois, sabe o que vai acontecer? Quem é que vai ser responsabilizado pelo serviço não funcionar? Vai ser o prefeito, porque o serviço é lá no município, né? Então, abram o olho, mobilizem-se, né, e exerçam o poder que têm para influenciar nessa decisão. Eu acho que vocês já entenderam a questão da adesão, né? O município pode aderir, ele pode não participar. Mais ou menos como aquela adesão que acontece quando a gente sai de casa, não sai mais, mas quando a gente saía de casa, o assaltante nos encontrava na esquina, punha a faca no nosso pescoço e dizia educadamente: eu gostaria muito de levar a sua carteira, e o senhor adere a essa ideia? Então, enfim, essa adesão. Adesão faca no pescoço, absolutamente questionável e também assim desnecessária. Ela só está aqui para que as pessoas que eventualmente vão se defender de uma argumentação de inconstitucionalidade da lei possam dizer: mas tem adesão. Eu não estou violando o princípio federativo, tem adesão, né? Eu vou pegar o dinheiro da União e não vou botar onde precisa, eu vou botar em quem aderiu. Mas isso não é inconstitucional, né? Mundo duro esse que a gente vive, né? Porque existem as necessidades, né? A União lida aqui com um estímulo grande, que é o orçamento dela, né? Então, assim, eu tenho o meu orçamento e eu posso usá-lo, eu posso gastá-lo, né? O meu município precisa, está provado que precisa, então adere. Se você não aderir, eu não vou gastar onde precisa, vou gastar no outro lugar.
não sei se isso aos senhores parece constitucional, mas, enfim, é o que temos, né? Outra questão interessante. Suponhamos, como a lei paulista, que é uma lei vazia, né? Uma lei que só diga, vai, agora vai, tem as unidades estão aqui desenhadas. Os municípios e o Estado podem se organizar na forma de consórcio? Acho que a resposta é sim, é positiva. Quer dizer, o consórcio está regulado em lei federal, ele tem previsão constitucional, quer dizer, é uma maneira de você vestir esse bicho novo aqui com vestes dentro da legalidade, dentro da constitucionalidade. Né? Puxa, mas o consórcio tem que passar com lei e tal. É isso aí, tem que fazer lei, tem que fazer consórcio, é a mesma coisa. Né? Vai seguir não, eu não quero fazer consórcio. Como é que vai ser criada a entidade? Bem, a entidade tem que ser criada por lei estadual. Né? Provavelmente vai ser uma autarquia interfederativa, criada por lei estadual, aos moldes das regiões metropolitanas. Né? Vejam que nós não conseguimos reescrever as instituições, todas elas, não é? Eu preciso dar vestes institucionais e constitucionais para essa unidade. E os contratos em curso? E tudo que está em curso, né? E a autarquia e tudo mais. Bem, a lei estadual tem que prever uma solução para isso. Se ela não prever, como é que faz? Se ela não prever, a gente está realmente numa situação de conflito. Né? Se eu não vier a prever normativamente o modo de transição, eu estou, em tese, mergulhado num grande conflito. Posso criar um sistema de pactuação. Vai ter a adesão, então eu criei aqui mecanismos de pactuação em que eu vou ajustar vou ajustar a conduta em cada um dos locais para criar um ambiente de cooperação interfederativa regional pactuado. Se a gente olhar para o SUS, nós vamos ver que tem pactuação ali. Né? As competências da União dos Estados do município, elas se misturam. Né? Ao longo do tempo, não nasceu assim, foi a prática que foi criando esse mecanismo de pactuação, em que determinados municípios fazem algum fato, né? Tem uma amplitude maior de atribuição, tem uma amplitude menor de competências. Estou caminhando para a conclusão. A partir de agora, deixei um alarme aqui. Então, esse é um ambiente de pactuação. Isso está na lei federal? Não. Isso está na lei de metrópoles? Não. Isso está no projeto de lei do Estado de São Paulo? Não. Isso não está em lugar nenhum, precisa ser criado. Precisa ser criado, mas precisamos criar. Né? Precisamos criar. Já que a gente vai promover a regionalização. Né? Eu tenho um contrato. O que eu faço com esse contrato? Eu vou cedê-lo para a organização regional? É a organização regional, consórcio, unidade regional, metrópole, sei lá o quê. É ela que vai passar a ser titular desse contrato? Bem, outra questão de transição que a lei deveria prever. Mas quando você tem um contrato, pacta sum servando, pode descumprir o contrato. Se você rescindir o contrato, tem que indenizar. Então, você vai ter que fazer uma cessão. Essa cessão contratual, ela tem que ser, ela é um negócio, tá lá no Código Civil, isso ela é tripartite. Eu não posso pegar e falar assim, olha, concessionário, amanhã você está contratando com o meu amigo aqui, unidade regional. Isso não vale. Juridicamente inválido. Eu preciso do consenso, eu preciso, digamos assim, para usar a palavra da moda, eu preciso da adesão do concessionário. Ou o concessionário anue com a cessão contratual, ou não vai ser cedido. Ele vai continuar contratado ali pelo município. Né?
Não é tão frequente assim, mas há municípios que têm contrato de concessão, inclusive na área de limpeza pública. Tem vários que têm contrato de concessão, né? Mais frequente até. Só algumas questões assim para acabar, para terminar, né, esse meu libelo, né, contra esta nova lei. Eu não sou contra, gente, não sou a favor das coisas andarem, como o Rodrigo. É que eu tenho um olhar muito pragmático, e a gente vai ficando mais velho, a gente fica meio incrédulo em relação a algumas maluquices aí, tanto do mercado quanto do legislador, né? Geralmente eles agem juntos. Bem, olha lá. Para os fins o parágrafo 2º do artigo 8º, ele fala o seguinte: para os fins dessa lei, as unidades regionais de saneamento básico devem apresentar sustentabilidade econômica e financeira e contemplar preferencialmente pelo menos uma região metropolitana facultada a sua integração por titulares dos serviços de saneamento. O que é isso, gente? Quer dizer, eu estou organizando a priori os serviços. Quer dizer, sempre colocar uma região metropolitana é sempre bom, mas é bom para quê? Bom para quê? E aí a gente volta ao início do que eu disse. Quer dizer, qual que é a finalidade da unidade regional? A finalidade deveria ser organizar o serviço com maior economicidade, com maior eficiência, com melhor equação de custo-benefício. Pensem comigo. Eu tenho um município, eu sou prefeito de um município, o Carlos Roberto é prefeito do outro, a Flavínia é prefeita do outro município, a gente fica ali, temos a necessidade de criar, todos nós, um aterro sanitário ou um sistema mais moderno, eventualmente, de destinação final de resíduos sólidos. Então, por que eu vou fazer o meu, a Flavínia o dela e o Carlos o dele? É interessante investirmos juntos nessa infraestrutura. Isso pode, em tese, ter maior economicidade, proporcionar para os nossos municípios um melhor gasto dos nossos recursos. A mesma coisa é o seguinte: nós pertencemos a uma bacia hidrográfica e nossos municípios estão ali, um do lado do outro. Se eu investir numa estação de tratamento de esgoto, não vai adiantar nada, o rio vai continuar sujo, porque a Flavínia, não vou falar da Flavínia, o Carlos Roberto está sujando o rio. E a água que ele suja vem para o meu. Então, aquele investimento que eu fiz em prol do meio ambiente restou inócuo. Então, a gente precisa a gente precisa combinar para que esses esforços eles sejam comuns e a gente tenha um custo coordenados e a gente tenha um custo-benefício favorável para essa nossa ação conjunta. Mas é para isso que a unidade regional de tratamento, de saneamento foi criada? Me parece que não. Me parece que o burocrata ele fez uma conta numa planilha de Excel. E ele falou o seguinte: só tem viabilidade econômica se eu juntar o osso com a carne. Enfim, se o cidadão lá do município do Carlos Roberto pagar a conta do meu cidadão, meus caros, por mais que haja boa intenção por trás disso, não tem o menor sentido. Né? Não tem o menor sentido. Subsídio cruzado, peguem os economistas, há vários escritos disso. Tem gente que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, que escreveu que subsídio cruzado é uma chaga. Subsídio cruzado é ineficiência, não é eficiência. E a gente está entrando num mundo em que a gente acha que o subsídio cruzado vai resolver os nossos problemas. Não! Ele vai nos trazer maiores problemas no futuro. Porque o subsídio cruzado é fácil colocar, mas é difícil tirar. Mas, cara, para fazer subsídio cruzado já estão aí as companhias estatais, estaduais.
elas já fazem subsídio cruzado, né? Agora, eu pergunto a vocês se há transparência na tarifa que elas cobram. E esse é um problema, né? O que a gente vai produzir no médio e no longo prazo, se esse sistema efetivamente acontecer, é um grande mistério em torno das tarifas e um grande conflito em torno das tarifas. Porque subsídio cruzado é oculto, é difícil enxergar, é complexo calcular. É por isso que é melhor o subsídio direto do que o subsídio cruzado. Fala assim, ó, a unidade regional vai fazer um fundo, aí vai pegar um dinheiro do orçamento de cada município, botar num fundo e fazer subsídio direto para quem precisa. Melhor do que fazer subsídio cruzado, porque pelo menos ali a gente enxerga o dinheiro que está indo para o saneamento. Enfim, eu ainda tinha algumas coisinhas para falar, falei que ia falar rápido, me empolguei, passei das medidas. Vou parar por aqui, acho que vai ser bacana a gente discutir na sequência, mas, enfim, eu acho que a gente está caminhando para um mundo no saneamento mais complexo, que vai, em alguma medida, levar à paralisação dos investimentos. Nós vamos ver daqui a alguns anos, há 2, 3 anos, a gente vai olhar o filme, não a fotografia, e vai verificar se os investimentos aumentaram ou não, né? Mas eu temo que daqui a alguns anos a gente olhe e verifique que os investimentos não aumentaram. A substituição vamos dizer assim, o aumento da participação do setor privado, ele vai ocorrer, claro, já ocorreu, vendeu a SEDAI, vendeu lá em Alagoas, mas não é esse necessariamente o investimento que nós precisamos de investimento para resolver os problemas, né? E nós estamos fazendo investimentos aí para comprar ativos que já existem, né? Enfim, desculpa, gente, queria trazer para vocês boas novas, mas eu não consigo olhar para isso e ficar de bom humor. Eu fico de mau humor. Então, passei para vocês um pouquinho do meu mau humor. Espero que vocês me animem. Então, vou ficar aqui esperando que nas perguntas vocês me proporcionem um novo olhar, um prisma diferente, um pouco de otimismo, especialmente nesse tema, que é o tema da unidade regional. Vamos ver o que acontece. Tem, como disse o Rodrigo, tem uma aposta que saia ou esteja errado, mas eu olho para isso aqui e acho que é muito ruim, muito mal feito. Obrigado, gente, pelo convite mais uma vez. Adorei, doutor Marcos. Eu fico assim tão contente, né? Como as apresentações se complementam, né? Doutor Rodrigo expôs com muita propriedade, né, a visão teórica, né, da regionalização à luz da Constituição Federal, à luz dos vetores constitucionais, e nos provocou a refletir, né, se de fato a lei vai cumprir aquilo que promete. Na sequência veio o senhor e nos animou dentro da questão da coerência regulatória normativa, né, focando principalmente a governança regulatória no saneamento, uma visão pragmática, né, e me deixou um pouco desanimada. Digo, estou brincando, porque isso nos angustia, né? Tudo que eu falei nos angustia, essa questão dessa costura regulatória normativa dentro do que a literatura internacional fala, o Colhanese, que é preciso segurança jurídica, precisa harmonização entre as legislações, principalmente olhar calcado na Constituição Federal. É uma visão pragmática, uma visão realista, e certamente angustia todos nós reguladores aos cenários que vamos enfrentar no futuro, né? Como a regionalização está sendo tratada, como a lei veio a tratar. O exemplo da SEDAI é bem recente, né? Tivemos um bloco prejudicado. Se a lei veio reforçar a universalização, a segurança jurídica, a eficiência, percebo que nesse momento a gente ainda tem muito caminho a que se chegar, né, na materialização desses vetores tão importantes, né, constitucionais.
Mais uma vez, parabéns, doutor Marcos, parabéns, doutor Rodrigo. Ambas apresentações se complementam com total magnitude. Nesse momento, eu passo a palavra ao nosso moderador, nosso debatedor, Carlos Roberto, que muito me acompanha na barra. Muito obrigada a todos. Obrigado, Flavine. Quero agradecer mais uma vez o professor Rodrigo Pagani, professor Marcos Pérez. O convite, ele já imaginava que ele seria muito acertado, mais do que professores de direito administrativo, são grandes pensadores também do direito, conhecem com profundidade o saneamento. Acho que o tema é realmente muito polêmico, nós estamos realmente, como destacou o professor Rodrigo, no calor da discussão. E o que a gente percebe? Que a lei realmente ela foi muito ampla, né? A 14026 ela atacou os contratos, atacou a regulação, trouxe norma de referência, pensou em ganho de escala, ou seja, foi uma norma muito ampla. Mas aqui, pensando no nosso grupo, o pessoal que nos acompanha, né? Pensando a regulação, nós estamos aqui na ponta para tirar as dúvidas das pessoas que tentam entender o que está acontecendo. Então, os prefeitos dos municípios querem consultar o regulador, e agora? O que eu faço? Mas e aí, qual é o caminho que eu tomo, né? Então, a gente trouxe aqui, né, convidamos vocês para a gente tentar aprimorar um pouco esse debate, para tentar tirar algumas dúvidas e algumas sugestões. Primeiro aqui que eu ia trazer uma pergunta que eu tenho, que eu acho que essa é bem interessante, né? A gente está percebendo que a experiência das unidades regionais, elas estão sendo desenvolvidas de forma muito autônoma nos municípios, nos estados. Ou seja, cada estado está fazendo uma coisa. Nesse momento, nós temos no estado de Minas, temos São Paulo, temos agora o modelo da Paraíba, que está sendo apresentado hoje. Então, todo mundo está pensando de uma forma diferente. E aí, até aproveitando um pouco essa experiência de vocês com o conceito de federação, né, e essa falta de padrão, será que não existia, não falta, né, não existiria a importância de uma orientação geral, pensando no conceito de federação para a criação desses modelos de unidades regionais? Ou seja, quais seriam os padrões? Bacia hidrográfica, região metropolitana, ou esse vale tudo está bem? É isso mesmo, cada estado tem sua autonomia e cada um cria sua unidade de acordo com a sua realidade. Queria ouvir um pouquinho só a opinião de vocês sobre isso. Bom, posso arriscar aqui, Marcos? E aí, depois quero ouvi-lo também. Mas obrigado, Carlos, pela excelente pergunta, e a Flavine também, pelas considerações aí. Gostei muito, me irmano a vocês, dizendo que eu gostei muito das provocações do professor Marcos, bastante realista nas suas colocações também. Você não vale, né? Você ouve essas provocações todo dia, quase. Pois é. Mas o pior é que eu sempre gosto, Marcos, não é pela amizade, mas é estamos irmanados aí na nossa angústia, né? Nesse caso. E veja, Carlos, eu acho que a diversidade é boa, respondendo a sua pergunta. E acho que não sou só eu acho que foi uma escolha constitucional. Quer dizer, quando eu mencionei no início que a Constituição de 88 confiou aos estados, a gente olhar um pouco a história legislativa do país, acho que nos ensina, né? E a história constitucional, a sucessão de normas no tempo. Nós escolhemos não ditar desde Brasília as soluções para os problemas regionais, confiamos às unidades federativas. Sim, com algum grau de regionalização, quando ela é necessária, nas funções públicas de interesse comum, sim, mas confiamos aos estados. Então, eu vejo com certa naturalidade que os estados adotem soluções díspares. Claro, não vale tudo, como você falou, mas acho que vale soluções atentas às peculiaridades regionais. E nesse sentido, eu concordo com a observação do professor Marcos Pérez, quando ele diz que na ADI 1848 foi exigida uma governança compartilhada. Agora, o modo de compartilhar, esse é um papel dos estados definir esse modo, e acho que a lei 14.026 avança um tanto querendo ditar, dizendo que, olha, pode fazer consórcio intermunicipal, mas o consórcio não pode ser prestador, não, tá? O consórcio tem que ser regulador. É constitucional isso?
Quer dizer, ela virar para os demais entes da federação dizendo que o modo de cooperar só pode ser esse, não pode ser outro, né? Então, quer dizer, eu acho que a Constituição, voltando ao tema, ela confiou aos estados esse papel, integrar as funções públicas de interesse comum. Ora, de que modo integrar? Cada estado vai definir o modo de integrar, né? Então, agora, a gente fugir um pouco da questão metropolitana. Tudo bem, seriam micro-regiões, né? O desafio de encaixar nesses conceitos constitucionais, eu até entendo, pensando aqui, tentando calçar os sapatos de quem veio com essas soluções, né? É que a Constituição fala em municípios limítrofes, e aí se queria criar pacotes com municípios não limítrofes, né? Não estou justificando o que se fez, mas tentando entender, né? Agora, eu acho que a diversidade aí, ela é importante. Então, eu não vejo com tanta preocupação que Minas adote uma postura diferente da de São Paulo e tal. Mas eu vejo com preocupação, sim, o fato dessas leis, que eu não saberia dizer melhor. O professor Marcos destacou com tintas fortes isso, né? Ele destacou que são leis para cumprir prazo. E isso é profundamente preocupante, porque se nós fôssemos debater mais a sério a formação dessas unidades, a ausculta dos interessados seria profundamente necessária. Por isso que eu falei, cadê a audiência pública? Tudo bem, é uma questão de viabilidade técnica e econômica, mas não é para ser dentro do gabinete, quer dizer, tem que partilhar os critérios e as pessoas impactadas poderem sugerir. A decisão, ao final, é do Estado, né? Mas ele precisa ouvir, e ouvir de maneira plural, aberta. Mas o legislador nacional veio com prazo em que não dá tempo de ouvir, então parece que a desculpa para o autoritarismo já está dada, né? A lei federal deu essa desculpa, né? Então, eu vejo com preocupação, mas não a diversidade. Eu acho que a diversidade, as formas de integrar, elas serão variadas. Agora, me permita só acrescentar uma coisa, que, assim, a redação, para além dos problemas já apontados, a redação, por vezes, é muito ruim. Então, vamos atentar para o fato de que no artigo 8º-A, a lei fala na adesão às estruturas das formas de prestação regionalizadas. E eu fiquei pensando no seguinte, será que o município, no fundo, é adesão à estrutura de governança? Será que se quis dizer, alguém poderia interpretar, que o município ele faz parte? Só que se ele não aderir a estrutura de governança, ele não vai participar, mas ele vai integrar a unidade. Bom, mas veja, essa é uma leitura possível, porque não é adesão à unidade, é adesão à estrutura. Mas aí, será que essa interpretação fica de pé perante a Constituição também? Quer dizer, o município pode renunciar a participar da estrutura de governança, né? Mas a gente está aqui tomando em consideração que ele é adesão à unidade, né? Não foi essa a redação, o que nos faz nos indagar, afinal de contas, o que pensou quem propôs, né? Se o que pensou, aparentemente, não está muito claro no texto legal mesmo, não. Então, se promete segurança jurídica, mas eu acho que a gente ainda tem muita insegurança aqui pela frente. Carlos, devolvo-lhe a palavra. Obrigado, meu caro. Professor Pérez, se quiser... Eu quero dizer assim, o professor Tojal, foi mencionado pelo professor Rodrigo, a gente tem uma disciplina na pós uma Federação de Saneamento. Ele tem defendido bastante uma ideia teórica de redes federativas. Há até um aluno dele, recentemente, fez uma tese de doutorado que foi considerada, esse ano, a melhor tese de doutorado da nossa faculdade, está concorrendo pela nossa faculdade ao prêmio da CAPES, que é uma tese relacionada com a ideia de redes federativas. Assim, aquela história, isso é teoria. Então, se a gente pudesse reescrever, né,
tudo, né? Vamos falar, vamos replanejar o Brasil como ele é, né? Com uma liberdade de eventualmente mudar um pouquinho a Constituição, né? Quer dizer, a gente vai repensar esses sistemas e acho que essa ideia das redes federativas, né? Ela é muito interessante porque ela permite que você tenha essa assimetria e, ao mesmo tempo, uma coordenação. Porque, quer dizer, ter diversidade não é que é importante, é essencial, porque o Brasil é muito desigual. As regiões são muito diferentes, né? Eu tive, antes da pandemia, acho que há 1 ano e meio, 2 anos atrás, com um conjunto de prefeitos do Centro-Oeste. E um prefeito me dizia o seguinte, que o município mais próximo, a sede do município mais próxima do município dele, ficava a 600 quilômetros. Porque o município, a sede do município, o município é tal da região, do município, né? Porque o Brasil é um país engraçado, porque só o Brasil é assim, um município é grudado sempre no outro, né? A ideia de município nasce da ideia de região urbana, né? E os municípios no Brasil têm uma zona urbana e uma zona rural. Então, porque a zona rural é do Estado, nas federações é do Estado, nos países unitários é do país, né? Não é do município. Mas aqui no Brasil, não. Ela está, em tese, sendo administrada dentro do município. E esses municípios tinham coisa assim, de 600 quilômetros quadrados, 500 quilômetros quadrados. É uma maluquice, né? Não foi pensado direito quando se pensou um arranjo como esse. Então, você tem essa diversidade, né? E você tem que dar soluções para essa diversidade que sejam distintas, porque elas não são os municípios, a situação das pessoas, os orçamentos, a situação geográfica, né, os índices de desenvolvimento ou de pobreza. Quer dizer, tudo isso é diferente de local para local. Então, a diversidade tem que ser tratada como diferente que ela é. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter esforços de coordenação, eu preciso ter uma coordenação possível nessa diversidade. Volto, mais uma vez, ao SUS. O SUS não é a criação de uma fada madrinha, ele foi criado ao longo de décadas aqui no país, e ele, mal ou bem, ele consegue dar conta dessa diversidade. Vocês vejam que nós praticamente não tivemos coordenação nenhuma durante esse período de pandemia, né? O que houve até um esforço do governo central de descoordenação. Ainda assim, o Sistema Único de Saúde ele funcionou. Faltou oxigênio em Manaus, faltou oxigênio acolá, o pessoal receitou cloroquina. Isso acho que é bastante tributável aos esforços de descoordenação que houve. Mas a rede de serviço segurou a onda. Nós não ouvimos ninguém falar de médicos que faltaram no plantão. Pode ter ocorrido num caso ou no outro, né? Mas, assim, de uma maneira geral, o sistema respondeu bem, apesar da diversidade, apesar de tudo. Então, não é assim, nós não vamos copiar o SUS, mas aprender com o SUS. Como é que o SUS foi montado? Ele é uma rede, né? Ele não é uma estrutura hierarquizada, ele é uma rede, tem as conferências, tem os conselhos municipais e estaduais, alguns funcionam, outros não é natural que as coisas sejam assim, né? Mas isso dá ao todo ali um movimento tanto centrífugo, que é relacionado à descentralização do serviço e à preservação das diversidades, como centrípeto, né? No sentido de resgatar uma coordenação dos estados e da União. A gente tinha que aprender com isso. Aqui não, aqui a ideia é fazer uma coisa mais, vou falar, mano militare, vamos dizer assim, é assim, tem que ser assim, se não for assim, não vou dar dinheiro, e vamos embora. Quer dizer, a lei, nesse sentido, ela investe num conflito,
Se esse conflito vai ocorrer ou não, a gente não sabe, mas ela investe no conflito. Nessa parte dos arranjos interfederativos, a lei ela é boa para uma comunidade de profissionais, os chamados advogados, da qual eu honrosamente faço parte. Por quê? Porque conflito é bom para advogado, polêmica é bom para advogado, cria em mercado. Né? Eu tenho absoluta certeza que da lei para cá, o professor Rodrigo está trabalhando como advogado muito mais do que antes trabalhava. Eu também. Né? Quer dizer, saneamento tem irrigado o nosso dia a dia no escritório de advocacia. Isso é bom para a gente? Ótimo. É bom para o país? Não sei. Acho que não. Né? Então, e a Flavine, eu queria te falar uma coisa. O problema é o tema. Da próxima vez, chama a gente para falar sobre o papel da Ana. A gente vai ficar mais otimista. Né? Porque eu acho que é uma boa o papel da Ana, a renovação, essa questão da regulação. Bacana. Acho que é uma dentro, um golaço marcado pela lei. Vai dar certo? Tudo pode ser que não dê, mas, enfim, eu acho que a Ana tem levado o seu papel bastante a sério e tende a produzir uma regulação que vai aperfeiçoar o serviço de saneamento no Brasil. Professor, tem presenciado isso. Né? Diga. Deixa eu só encaminhar aqui, que eu estou com uma montanha de perguntas. Estão me mandando. Tá bom, desculpa. Pessoal, tá? Eu vou agora ter que desafiar o poder de síntese de vocês. Porque o pessoal aqui ficou totalmente aqui, sabe, ouriçado. Então, a gente não tem poder de síntese nenhum. Mas olha aqui, vamos tentar, né, para tentar algumas perguntas básicas, mas que de respostas complexas. A primeira aqui que eu recebi no meu chat, que o pessoal está mandando muito pelo WhatsApp, é sobre a questão da adesão nos blocos. A gente já sabe que a adesão ela é voluntária, né? Ou seja, o município pode não aderir a esse modelo. Então, vou tentar aqui trazer duas perguntas para vocês em uma só. Primeiro, como a adesão é voluntária, esses blocos podem não sair do papel. O que é que vai acontecer com os blocos que não são viáveis por baixa adesão? Então, o bloco foi pensado com 50 cidades, só 5 estão interessadas. O que é que vocês imaginam com esse ato voluntário que não vai ser atendido? A baixa adesão, o que acontece? E a segunda pergunta tem a ver com os municípios que não vão aderir. Né? O que é que vocês pensam? O que o futuro reserva para esse município que enfrentar a União e falar assim, não vou participar da unidade regional, quero seguir sozinho com minha autarquia, minha prestação local? Bloco com baixa adesão e o que reserva o futuro para esses municípios. Já liguei meu microfone, vou antes do Rodrigo agora. Vou ser bem rápido. Vou ser bem rápido, né? Não aderiu. Né? Não quero. Eu acho que vai ter bastante adesão, porque o recurso da União ele é um ingrediente importante aí nesse convencimento. Né? Então, mais, vamos dizer assim, a hipótese tem baixa adesão, não fechou o bloco. Se não tem viabilidade econômica, tem que refazer. Volta para a tal da planilha do Excel do burocrata. Né? Parei, simples. A segunda questão, quem não aderir, contrate bons advogados. É isso. Vai ter que brigar. É isso aí. E Marcos, já fazendo minhas as suas palavras aí, você criticava a falta de uma transição, de alguma preocupação maior com as situações de conflito. À medida que não há, é isso mesmo, prepare-se para o conflito, né? Porque o duro é que quando a gente não tem um ambiente pensado para isso, não tem algum aceno nesse sentido, é por isso que eu, talvez de maneira não tão enfática como o professor Marcos, mas eu acho que na essência convergimos, né? Eu acho que a ênfase dele foi boa, eu admiro por isso, mas eu chamei e falei, estou cético. Quer dizer, estou cético porque a gente vê conflito vindo aí, né?
a gente vê conflito vindo aí. E os blocos podem não ser formados. E talvez a aposta em decidir desde Brasília tenha sido equivocada, mas agora é lei. Então, é esse o contexto, né? E se não der certo, a resposta, no fundo, que o professor Marcos deu e que eu acho que eu estou dando também, se não vai dar certo, não deu certo. Vamos ter que lidar com um vazio. Só que talvez pior, porque o modelo atual ele está sendo ele é disruptivo, né? A gente está promovendo esses blocos, mas extinguindo a possibilidade das companhias se manterem também. Então, o modelo de regionalização atual, ele também não está sendo, não há nenhuma contribuição para que ele permaneça, né? Então, realmente, nos preparemos para o conflito, gente. Legal, muito bem. Acho que assim uma outra pergunta também aqui, que é um gancho de tudo que vocês falaram. A gente percebeu que realmente essa participação no bloco ela é opcional, né? E que a não adesão ela traz esse reflexo financeiro. E a gente tem percebido que já é uma prática desde da 11445 essa ideia de se criar incentivos econômicos para atingir políticas públicas, a tal da teoria do spending power, né? Então, o que eu queria saber dos professores, um pouco mais dessa ideia do conceito do federalismo, né? Esse spending power, ou seja, começar a criar indução de políticas públicas através de dinheiro, né? A força do dinheiro. Vocês acham que isso tem limite? Ou é uma tendência cada vez mais crescente? O que vocês pensam sobre esse spending power tão agressivo que a gente tem percebido? Olha, posso falar, Marcos? Aí eu já vou procurar ser curto também. Eu vejo assim, essa teoria do spending power tem inspiração norte-americana, né? E por lá, em alguma medida, tem sido aceito a existência de condicionamentos impostos para fins de política pública a terceiros. Então, quem tem o poder de gastar e de fixar diretrizes para uma determinada política pública teria, sim, a possibilidade de estabelecer condicionamentos, né, a terceiros que vão receber esse dinheiro, tendo em vista as finalidades da política. Ou seja, a imposição de condicionamentos, de uma maneira geral, ela é aceita. É claro que nós precisaríamos nos aprofundar sobre os limites que existem, né? Mas pensando no caso brasileiro, eu vejo duas coisas. Uma coisa é a seguinte, alguns diziam que o Planasa está acabado, né? Agora vamos para um novo patamar. Bom, eu acho que essa é uma técnica que o Planasa usou bastante, né? A técnica de condicionar o acesso a recursos federais à adoção de modelos ditados pelo governo central. Mas o contexto é o contexto federativo de um Estado social e democrático de direito, quer dizer, então não é o contexto da ditadura militar de triste memória, felizmente o contexto é outro, né? Então, esse fomento, a imposição desses condicionamentos, ela tem que respeitar autonomias. E eu não sei a opinião dos colegas, mas a minha impressão, a minha opinião neste momento, né, tendo examinado a lei, é que teria sido melhor que o condicionamento ao acesso aos recursos federais ele não fosse fixado pela lei, mas talvez em cada relação jurídica, via contrato, né? Então, quer dizer, haveria algum espaço para negociação, né? Me preocupa o condicionamento fixado em lei federal, porque aí leva à situação que o professor Marcos acho que destacou de maneira muito pertinente, dizendo, olha, então nós vamos colocar dinheiro só onde houve adesão, não necessariamente onde exista a necessidade, né? E, eventualmente, pode haver boas justificativas para não haver adesão ao modelo, né?
E por mais que a existência de referências nacionais ela possa ser interessante, me preocupa alguma acomodação de reguladores. E aqui estamos diante de uma plateia de reguladores, vocês talvez dirão melhor, mas me preocupa que não pode haver uma acomodação dizendo, eu segui o padrão da Ana, eu deixo de decidir de maneira mais consequente e digo, não, eu segui o padrão da Ana, então eu estou tranquilo, pelo menos o meu CPF ele não está em jogo, né? Mas me preocupa essa acomodação e me preocupa o espaço que a lei também não deixou, por mais que a gente tenha ouvido declarações de autoridades da ANA dizendo que as peculiaridades regionais serão consideradas. Eu acho que a lei, ela, ao dizer condicionar todo o repasse à adesão, eu acho que ela errou. Seria importante que isso que em cada caso houvesse espaço para maior negociação, talvez no ambiente contratual, algum acordo fosse mais significativo, fosse mais interessante. Mas, enfim, agora essa é a norma legal, então eu vejo com preocupação, Carlos, por essas razões. Professor Marcos Pérez, quiser complementar? Eu acho que eu sigo o Rodrigo, acho que é isso mesmo. Acho que o nosso pensamento é bem semelhante nesse sentido. Acho que estou com ele, estou com o Rodrigo. Legal. Uma última pergunta aqui, só para a gente também não adiantar demais no tempo e não atrapalhar os professores que têm compromisso, é sobre um assunto da regulação, já que estamos aqui entre reguladores, né, uma das pautas que tem preocupado significativamente os reguladores é essa ideia de ganho de escala, e a gente sabe que a regulação ela tem uma formatação um pouco diferente, né? Por conta da titularidade local, eu posso ter uma agência municipal, eu posso ter uma agência regional, não necessariamente estadual. Na visão de vocês, essa ideia do ganho de escala que se pensou com unidades regionais, né, com formação de blocos, isso é uma tendência, né? Aí é mais um pouco da visão e não uma visão mais pragmática. Existe uma tendência futura para o fim das agências reguladoras locais, por exemplo, para as agências regionais, vamos partir para grandes agências estaduais. Como é que vocês pensam a regulação nesse novo arranjo que se vê pela frente? Eu acho que agências estaduais e, Marcos, eu vou ser curto e aí você já pode explicar. Mas só dizer assim, eu acho que agências estaduais e agências intermunicipais, acho que sim, há uma tendência, caminhamos para isso. Mas, salvo o melhor juízo, né? A gente tem que dizer, então, diga lá, Marcos, vamos ver se tem melhor juízo. Eu acho que a tendência hoje, né? A gente olhar a tendência a partir de uma fotografia, realmente é isso que a gente coloca. Agora, vamos lá. A lei, como ela inovou bastante nesse arranjo institucional, ela vai ser testada, ela vai ser experimentada, ela vai ser vivenciada, os conflitos vão surgir. Então, eu quero entender o seguinte, lá que há um determinado município em que a tarifa é X. Aí ele foi para a unidade regional, a tarifa aumentou. Como é que o município, os munícipes, o prefeito, ele vai lidar com essa situação, né? Porque se a tarifa diminuir, estaremos todos contentes. O prefeito chega lá, agora estamos na unidade regional, a tarifa diminuiu, tal, e mais do que isso, vai ter tratamento de esgoto, vai ter isso, vai ter aquilo, ótimo, ninguém vai ficar sem água a mais. Agora, a vida às vezes é mais forte. E se a tarifa subir? E se faltar água? Né? E se o rio continuar sujo? Aí, seja a iniciativa privada, seja a unidade regional, seja o que for, a gente vai aprender com isso e isso vai criar uma tendência. Eu acho realmente que no setor de saneamento, às vezes falta um pouco digamos assim, o azeite, né? Falta o azeite entre as engrenagens. Eu tenho as engrenagens, né? Mas falta azeitá-las, né? E falta um operador mais
pragmático, né? Alguém que, né, entenda as realidades locais e teça, né, esses arranjos interfederativos ou não, mas que viabilizem o serviço. Não sei se faltava uma lei federal que viesse a provocar um impacto como essa lei federal vai provocar, especialmente no arranjo institucional. Eu confiava mais nessa figura intermediária, vamos dizer assim, do operador, aquele cara que vai agir dentro do marco legal. A opção que o legislador fez não foi essa, foi de tentar resolver a partir do povo lá da planilha e tal. Então, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. E fé no futuro, mas de um jeito ou de outro, as coisas vão andar, né? Ou vão andar para o conflito, e do conflito vai surgir uma solução, são caminhos tortuosos, pode demorar muito para a gente chegar nessa solução, né? Mas vamos chegar, uma hora vamos chegar. Senão, daqui a pouco, gente, a gente está vivendo um problema ambiental global, né? Daqui a pouco, algum organismo internacional começa a sancionar o Brasil porque ele não trata o esgoto, porque não destina os resíduos sólidos domiciliares de maneira sustentável, né? Porque, enfim, e a gente começa a viver um clima, né, de não consegue saneamento, não consegue financiamento, não é do governo federal, não consegue financiamento privado. Financiamento privado hoje é ESG, né? Meio ambiente, sociedade, governança, tem essas coisas. Então, assim, chega uma hora, a gente vai ser pressionado por alguém, pela OCDE, falar, vocês não vão entrar na OCDE com esses índices aí de saneamento. E aí vem um gênio de novo lá e resolve reformar tudo e criar uma nova lei, e a gente volta a conversar do assunto 5, 6 anos depois. Bom, de minha parte, queria agradecer demais professor Rodrigo Pagani, professor Marcos Pérez. É um prazer muito grande sempre poder ouvir as reflexões de vocês. Creio que o pessoal que nos acompanhou até aqui, fiquei com várias perguntas pendentes aqui, o pessoal estava animado, mas eu achei que nós conseguimos ir até além do que imaginávamos. Realmente, vocês trouxeram reflexões muito consistentes para a gente. Então, muito obrigado, professores, e eu retorno a palavra para a Flavinha. Muito obrigada. Olha, eu reforço tudo que foi dito, reitero as considerações dos palestrantes, doutor Rodrigo, doutor Marcos, e não tenho a menor dúvidas, né, de que os desafios nos abraçarão. Afinal, nós vivemos dentro de uma sociedade de riscos, como diz o nosso ilustre francês Jacques Chevalier, e certamente, né, a tarefa da advocacia vai ser árdua, né, no enfrentamento dessas questões, e creio que as colocações de vocês foram excelentes, nos fizeram abrir dentro do pragmatismo, da racionalidade, a percepção em prol de uma coerência regulatória normativa, reforçando as balizas da governança e, mais ainda, olhar atento, responsivo, à Constituição Federal, né? Que é a nossa Carta Magna, que na prática muitos se perdem, né? Há um olhar desfocado da Constituição e vamos ver o que será daqui pela frente, né? As questões ainda estão muito não vou dizer assim maturas, a começar pelo bloco da SEDAI, né? Que permaneceu de fora, né? Como que a gente vai enfrentar isso, né? Ainda há uma certa curiosidade do nosso público e certamente muitos debates vão florescer, muitas contribuições dos nossos reguladores, muitos convites para os próximos, né? Para os próximos debates vão acontecer com maior velocidade, porque é um desafio, né, meus amigos? É um desafio, é curioso, não sabemos como as agências vão se comportar, como que vão ser formados esses blocos, dentro desse olhar atento constitucional. Então, fico muito satisfeita. E aqui, para encerrar, deixo aqui a palavra, se cada um de vocês quiser dar uma palavrinha final, fiquem à vontade, doutor Marcos, doutor Rodrigo, parabéns e reitero as suas colocações, as vossas colocações.
Olha, a minha Bem, palavra... só quero agradecer. Diga lá, diga. Você agradece por fim, Rodrigo. Eu quero agradecer o convite, foi muito gentil o convite. Muito bom passar esses momentos aqui com vocês. Espero que eu e o Rodrigo, nós tenhamos trazido alguma diversão para vocês nesses momentos que passamos juntos e creio que a gente trouxe um olhar crítico, essa nossa função. O Rodrigo já disse lá que nós somos os chatos da universidade, é isso mesmo, é essa a nossa função. E tem gente que não entende isso, né? Tem gente que quer nos calar, né, Rodrigo? Mas nós não calaremos, continuaremos a ser chatos. Bom dia a todos. Adoro! Serão convidados para muitos. Obrigado. Bom dia Olha, a todos. Bom dia, seguimos à disposição, viu? Agradeço a audiência, agradeço a Flavínia, ao Carlos Roberto e ao parceiro aí, professor Marcos, e dizer que eu quero seguir à disposição para esse diálogo com todos vocês, viu? Muito bom grata. Esse espaço que a ABAR cria para mantermos a discussão, a chama acesa, o debate, a crítica. Eu acho que é um relevante serviço que a ABAR presta aí à nossa sociedade, e eu me orgulho de fazer parte aí desse esforço de vocês, viu? Sei que não é fácil, mas fico à disposição. Última pergunta. Doutor Rodrigo, nossos reguladores estão aqui nos perguntando se o senhor pode deixar essa apresentação conosco. Sem dúvida. Seria de enorme valia. Sem dúvida. Recebi vários chamados aqui. Eu preciso da apresentação do doutor Rodrigo, eu preciso. Com prazer, gente. Você pode enviar pelo e-mail do Carlos, aí ele disponibiliza no nosso grupo da CTG? Sim. Combinado, perfeito, faço já. Muito grata. E, pessoal, não esqueçam de responder a nossa pesquisa de satisfação. Ela é muito importante para a BAR. Através dela, nós modulamos, nós pensamos nos melhores debates, melhores desafios, né? E as contribuições atuais. A gente fomenta o intercâmbio regulatório, o diálogo, né? Visando tudo que há de melhor na regulação e principalmente sem perder o olhar, né? A atualidade. Isso é muito importante para nós da BAR. Por favor, responda e obrigada a todos. Obrigada, Carlos. Obrigada, doutor Marcos. Muito satisfeita. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado a todos. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde agora. Eu ia falar, né? Boa noite, como pode? Meio-dia agora, Carlos. Final do almoço ainda. Bom almoço a todos. Gente. Um cafezinho. Um abraço, gente. Valeu. Tchau, obrigado. Tchau.